Saudação calorosa aos nossos ouvintes e investidores. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso encontro. Hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo mesmo, numa seleção de fontes em vídeo recente, sabe? A missão é extrair o que há de mais crucial sobre o mercado, oportunidades, foco total nas empresas mencionadas. Vamos lá. As fontes são da Empíricos e Yahoo Finance, cobrindo inteligência artificial, computação quântica, bancos e, bom, tendências gerais. Tem bastante coisa para a gente ver. Vamos começar então com a computação quântica. Uma fonte da Empíricos destaca isso e fala num potencial, assim, explosivo, coisa de 1.400% para uma ação. É um número que chama a atenção, né? E o contexto que eles trazem é bem interessante. Mencionam que gestoras gigantes tipo BlackRock, Vanguard, já estavam lá investindo pesado. Certo. E aí, mais recentemente, a Fidelity também entrou. Acumulou, segundo a fonte, cerca de 1 milhão de ações de uma empresa específica desse setor. Não falam qual é. E o curioso é o timing, né? Isso enquanto todo mundo estava focado no hype da IA, da NVIDIA, mostra peixe grande apostando num setor talvez meio subestimado ainda. Entendi. Uma aposta fora do radar geral. E quais seriam os gatilhos para essa valorização toda que eles mencionam? Bom, eles apontam dois principais. O primeiro é a possível inclusão dessa tal empresa no índice Russell 2000. Ah, isso é relevante. Muito, porque aí fundos que seguem o índice teriam que comprar, né? Aumentaria o volume negociado drasticamente. Eles até comparam. O índice movimenta uns 5 bilhões de dólares por dia, a empresa hoje, menos de 30 milhões. Imagina a diferença. Nossa, é brutal. Entendi a mecânica. E o segundo gatilho? O segundo, e talvez o de maior impacto, sabe? É a chance de fecharem parcerias maiores. Alianças estratégicas em defesa, segurança ou licenciamento de tecnologia. Mencionam especificamente uma possível parceria bilionária com o governo americano, ligada àquela lei de liderança quântica. Sei. Aquela que prevê investir até 2,5 bilhões no setor. Exato. E eles até lembram um caso antigo da NASA, um acordo pequeno, tipo 2 milhões de reais, que teria feito a ação disparar na época. A ideia é que um contrato grande agora teria um efeito multiplicador. Faz sentido. É uma combinação de fator de mercado com o índice e fator fundamental com as parcerias. Eles mencionam algum histórico deles nesse setor? Mencionam sim. Dizem que uma recomendação anterior deles, nesse mesmo campo quântico, já deu mais de 100%. E citam outro ativo explosivo, também sem nome, com ganhos de 400% em 6 dias e 1.000% em um mês. 1.000% em um mês. Uau! São números, assim, impressionantes. Mas, claro, é super importante a gente frisar. Estamos relatando que a fonte afirma, né? Performance passada não garante nada para o futuro. Cautela sempre. Com certeza. Principalmente com números tão altos. Bom, saindo do quântico e voltando para um tema quente, inteligência artificial e semicondutores. As fontes da Yahoo Finance detalharam aquele acordo entre AMD e OpenAI. Ah, sim, esse deu o que falar. Pelo que saiu, a OpenAI pode comprar até 10% da AMD. E mais importante, se comprometeu a comprar 6 gigawatts das GPUs Instinct da AMD. É um contrato de vários anos. 6 gigawatts. É muita capacidade. Muita. O mercado leu isso como uma vitória enorme para a AMD na briga com a NVIDIA, né? É interessante essa dinâmica. OpenAI podendo ser sócia da AMD, sendo que a NVIDIA já tinha investido na OpenAI antes. O que isso diz sobre o mercado de GPUs? Diz que a demanda é, assim, Absurda. insaciável. Não é só a OpenAI, é Microsoft, Amazon, Google, governo, centros de pesquisa, todo mundo correndo atrás de capacidade. Entendi. A própria CEO da AMD, a Lisa Su, falou que o chip novo deles, o Mi450, é best in class. A OpenAI precisa dessa capacidade toda, né? Então parece que vão usar as duas fornecedoras para garantir. E em termos de grana, para a AMD, o que a Lisa Su projetou? Ela falou em dezenas de bilhões de dólares em receita incremental para a AMD nos próximos anos,
Começa mais devagar no segundo semestre do ano que vem, mas a ideia é escalar rápido para bilhões. Uma perspectiva bem positiva para a AMD. E a reação do mercado? Foi imediata? Foi bem forte. No dia da notícia, Nasdaq, S&P 500 até o Russell 2000 bateram recorde de fechamento e as ações da AMD Dispararam 23%. 23% num dia. Exato. E curiosamente, as da Nvidia caíram um pouquinho, tipo 1%. O mercado viu mesmo como um fortalecimento da AMD na competição. Fascinante. Bom, mudando de setor de novo. Vamos para o setor bancário. Teve aquela fusão grande, né? 53rd e Comerica. Isso. O 53rd comprou o Comerica, uma transação de uns 10,9 bilhões de dólares, tudo em ações. Cria o nono maior banco dos Estados Unidos, com quase 290 bilhões em ativos. Foi o maior acordo bancário do ano até aquela data, certo? Exatamente. E como geralmente acontece, né? A ação do Comerica subiu, a do 53rd caiu um pouco. Normal nesse tipo de negócio. E qual a lógica por trás dessa fusão, além de ficar maior? Parece que a principal estratégia para o 53rd é crescer no sudeste dos Estados Unidos, onde o Comerica era mais forte. Além disso, tinha uma pressão de investidores ativistas para o Comerica ser vendido, sabe? Ah, entendi. E uma fonte até levantou que talvez o ambiente regulatório sob o Trump fosse visto como mais amigável para essas fusões grandes. E os analistas, o que acharam do setor em geral e dessa fusão? No geral, as fontes mostravam um certo otimismo com os lucros dos bancões, tipo Goldman Sachs, Citigroup. A qualidade do crédito ainda parecia boa. Uma fonte até deu uns ratings. Goldman como strong buy, por causa de mercados de capitais e tal. Citi com visão positiva pela reestruturação. Bank of America como hold, desempenho mais fraco. Morgan Stanley e JP Morgan também positivos. Ok. Mas, sobre a fusão 53rd Comerica, especificamente, teve analista com o pé atrás. O Chris Walling, por exemplo. Ele apontou problemas de sobreposição e principalmente a carteira de títulos do Comerica, que rendia pouco, um ponto de atenção para o Banco Novo. É sempre bom ter essa visão crítica também. Ainda no mundo corporativo, teve troca de CEO na Verizon, né? Sim, a Verizon trouxe o Dan Schulman, ex-CEO do PayPal, muito conhecido, para substituir o Hans Vestberg. O mercado reagiu com uma leve queda na ação no dia, talvez aquela incerteza inicial, né? Pode ser. E a Tesla? Sempre aprontando alguma. Com certeza. A Tesla fez uns posts misteriosos falando de um evento em 7 de outubro, criou aquela expectativa. Aham. Depois a Bloomberg veio e disse que era o lançamento de uma versão mais barata do Model Y. Menos coisa, material mais simples, parece que para compensar o fim de um crédito fiscal lá nos Estados Unidos. Ah, entendi a jogada. É. A ação subiu com mistério, mas caiu um pouco quando explicaram o que era. Normal da Tesla, né? Esse jogo com o mercado. Verdade. Falando em gigantes, Berkshire Hathaway, do Buffett. Alguma novidade? Teve sim e foi relevante. A Berkshire comprou a divisão petroquímica da Occidental Petroleum, a Oxychem, pagou 9,7 bilhões de dólares em dinheiro. Foi a maior compra deles desde a Allegheny, a seguradora, certo? Exato, desde 2022. E um detalhe que chamou atenção. Quem assinou o comunicado foi o Greg Abel, o sucessor do Buffett. Não o próprio Buffett, mas um sinal da transição lá. Interessante. E por que comprar só a Oxychem, se eles já são grandes acionistas da Occidental? A leitura geral é que, comprando só essa parte específica, que é bem lucrativa, eles sinalizam que não querem comprar a Occidental inteira, sabe? É pegar a joia da coroa sem levar o resto. Entendi. Alocação de capital precisa. Exatamente. E fizeram isso sentados numa montanha de caixa. Mais de 330 bilhões. Mostra a disciplina deles. Impressionante mesmo. E a Apple? As fontes falaram algo. Uma menção rápida. Disseram que a Apple estaria olhando aquisições em IA. Citaram Perplexity AI e Mistral. Faz sentido, né? Para reforçar a competição com os outros gigantes de tech. Com certeza. Agora, Micron Technology. Teve uma análise mais profunda sobre ela, né? Sim, bem interessante. Usaram dados de contratação de 22 anos para mostrar uma transformação cultural sobre o CEO Sanjay Mehrotra.
A ideia principal é que a Micron está tentando escapar daqueles ciclos horríveis de boom e bust da memória DRAM, de PC e celular, sabe? Sei, super volátil. E qual o foco agora? O foco é a memória ABM, High Bandwidth Memory, aquela crucial para servidores de IA. É um mercado diferente, mais estável, com crescimento mais estrutural. E o que isso exige da Micron? É só fazer um chip diferente? Não, exige bem mais. Novas competências, principalmente em software, integração e um relacionamento muito mais próximo com clientes tipo a NVIDIA. Tem que entender o roadmap deles com anos de antecedência. Entendi. É mais estratégico. Exato. E a análise sugere que a Micron está com a vinda de HBM praticamente esgotada. E o principal, os chips estão sendo usados, não estocados. Isso indica demanda real, forte. O que poderia levar a um ciclo melhor e margens maiores. Essa é a aposta da fonte. Que a Micron pode passar dos 50% de margem bruta em breve. Seria uma mudança de paradigma para a empresa, que sempre foi vista como muito cíclica. Muito interessante essa visão da Micron. Bom, agora temos várias outras empresas mencionadas. Vamos passar por elas. Talvez agrupar por tema. Que tal começar com as ligadas à infraestrutura, materiais, energia? Ótima ideia. Teve a Critical Metals Corp. A ação disparou com notícia de que o governo Trump pensava em comprar uma parte. Isso se liga também a um investimento na Trilogy Metals, lá no Alasca. As duas são de minerais críticos, né? Faz sentido. Essa busca por materiais está em alta. E energia? A First Solar foi citada como aposta indireta em IA. A lógica é, mais data center precisa de mais energia. Solar é uma solução. E também a Base Power, uma startup de bateria residencial que levantou 1 bilhão. A ideia é aliviar a rede elétrica, que sofre com a demanda da IA e outras coisas. Entendi, um ecossistema de infraestrutura se formando, mudando pro lado do consumidor agora. O que teve? Teve a Build-A-Bear. Entrevista com a CEO mostrou vendas fortes de Halloween, crescimento no público adulto, o tal kidulting. Ela falou de gerenciar tarifas, diversificar pontos de venda para além de shoppings. A ação estava subindo uns 30% no ano, na época da fonte. E a Nike? A Nike soltou resultado do terceiro tri. Receita veio acima do esperado, 11,7 bilhões de dólares. Mas o estoque ficou alto, pressionando margem por causa de desconto. Tarifa também pesou. Eles falaram em focar de novo no atacado e em produtos de corrida. A ação subiu uns 3% depois do balanço. Um analista da Morningstar achava a ação barata, via valor justo em 104 dólares. E comida e bebida? PepsiCo? PepsiCo teve resultado um pouco acima do esperado, mas com desafios na Frito-Lay, a parte de snacks. E estavam com pressão de investidor ativista, o Elliott. Sinalizaram mais demissão para cortar custo. E viagens? Delta? Delta reportou lucro forte, acima do esperado. O destaque foi a demanda por viagem aérea, que continua firme. Ok. Voltando para tecnologia e entretenimento. Electronic Arts, EA. O que falaram? A EA estava na berlinda por causa daquele acordo de 55 bilhões para fechar o capital, com o fundo saudita Silver Lake. Certo. Um analista do sítio, Jason Bazen, achou o negócio meio questionável financeiramente. Retorno baixo, timing talvez não ideal, mas o preço foi visto como justo comparado com a compra da Activision pela Microsoft. E achavam difícil aparecer outra oferta. O Michael Pachter, da Wedbush, foi duro, disse que a EA estava sendo salva do sofrimento com o acordo. Nossa, que frase. E outras gigantes de tech. TSMC, a fabricante de chips de Taiwan, pré-anunciou vendas fortes no terceiro tri, subindo 30% ano a ano. O motor, IA, claro. Salesforce foi mencionada porque a conferência Dreamforce estava chegando num momento de queda da ação, com o investidor questionando o impacto real da IA nos números. E o Google anunciou o Gemini Enterprise para competir forte com Microsoft e OpenAI no mundo corporativo. E para fechar essa rodada, o setor de cannabis. Sim, mexeu bastante. As ações das empresas americanas multi-estado, tipo as do ETF MASOS, deram rally forte.
Por quê? Esperança de reforma federal nos Estados Unidos, principalmente depois que saiu notícia de que Trump poderia reclassificar a maconha. Isso ajudaria muito. Os bancos, as operações entre estados. Entendi, facilitaria muito o negócio. Exato. E isso contrasta com as empresas canadenses, né? Que mesmo listadas nos Estados Unidos, ainda têm restrição para operar lá por causa da lei federal. Ufa, quanta coisa, cobrimos muita empresa. Então, diante disso tudo, se a gente fosse pegar a recomendação que as próprias fontes colocam como a de maior potencial de retorno, qual seria? Olha, sendo bem direto e baseado só no que as fontes alegaram, a aposta mais agressiva, digamos, com maior potencial, seria aquela da Empíricos, a ação de computação quântica sem nome, com potencial de até 1.400%. 1.400%? É muito alto. É. E os critérios que eles usam para justificar isso são bem claros na fonte. Primeiro, o investimento dos grandes fundos BlackRock, Vanguard, Fidelity como uma validação. Segundo, a chance de entrar no Russell 2000, que traria liquidez e demanda. E terceiro, o dinheiro do governo, da Lei de Liderança Quântica. E tinha outra que eles mencionaram com potencial parecido. Sim, citaram também outra ação de IA ou tecnologia, também sem nome, que, segundo eles, já deu 1.000% em um mês no passado, sugerindo um potencial explosivo parecido. Mas, assim, é fundamental a gente repetir, né? Sim. Estamos só relatando o que a fonte diz. Não é endosso, não é recomendação nossa de jeito nenhum. É uma visão de altíssimo risco e altíssimo retorno potencial, bem diferente das visões sobre empresas mais estabelecidas, mesmo as que estão bem com a AMD, a Micron ou bancos como Goldman Sachs. Perfeito. O contraste fica bem claro entre o especulativo e o mais fundamentalista. E para a gente terminar, deixar aquela reflexão para o nosso ouvinte. Pois é, aqui que a coisa fica talvez ainda mais interessante, né? A gente falou muito de chip, IA, software, mas e se o gargalo real, e talvez a oportunidade escondida, não for só o cérebro eletrônico? E se for o material para fazer esse cérebro e a energia para alimentar tudo isso? Interessante. Empresas que fornecem aqueles materiais críticos, terras raras, tipo a Critical Metals Corp, a Trilogy Metals, ou as que criam soluções para a demanda brutal de energia, como First Solar ou o armazenamento da Bass Power. Será que elas não podem ser as campeãs silenciosas dessa nova era? Fica aí a pergunta, né? Pra gente pensar. Excelente provocação final. Com isso, então, a gente encerra essa análise. Nosso muito obrigado a todos os investidores do futuro que estiveram com a gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.